Olá, eu sou Juliana Vieira, sou médica angiologista e nós estamos começando mais um podcast Café com Vascular, o podcast da Sociedade de Angiologia e Cirurgia Vascular aqui da Regional do Rio de Janeiro, onde nós sempre temos um convidado para discutir sobre medicina, qualidade de vida, sempre com leveza. A convidada desse episódio é a doutora Ana Paula Peclar. Ela é médica angiologista, ela é professora de clínica médica de medicina da Faculdade Souza Marques e vai conversar conosco sobre uma doença que ainda gera um pouco de dúvida, que altera muito a autoestima das pacientes, que é o lipedema, que muitas vezes é confundido com obesidade e até mesmo às vezes com celulite. Então a primeira pergunta que eu te faço, Ana, é o que é o lipedema? Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, é uma honra poder estar aqui para a gente conversar sobre esse tema, que parece que é um tema novo, mas não é, né? O lipedema ele já foi descrito desde 1940. Agora, o lipedema ele é uma deposição de gordura em determinadas regiões do corpo. Ele se caracteriza por ter essa deposição na região inferior do abdômen, na região de quadril, membros inferiores e membros superiores. Agora, ele poupa os pés, as mãos e o tronco. Então, sim. O lipedema é essa deposição de gordura em determinadas regiões. Tá? Essa é a definição. E é diferente de obesidade? Tem pacientes que não tenham um IMC de obeso que pode ter lipedema? Sim. Lipedema é uma entidade, obesidade é outra. Elas podem coexistir. Eu posso ter um paciente obeso com lipedema, mas eu não preciso ter obesidade para ter lipedema. Tá? E é uma doença que tem mais em homem, mais em mulher? Tem diferença de sexo? Tem. É uma doença muito prevalente, tá? Até 10% da população tem lipedema e ela é uma doença principalmente de mulher. Existem raríssimos casos de homens com lipedema. E tem alguma relação com o hormônio? Porque mulher tem a questão da estrogênio, de progesterona, isso vai influenciar ou não tem nada a ver com... Tem. Mas assim, o lipedema, ele é uma patologia que tem uma característica, parece ter uma característica genética. Então, é importante que o nosso paciente, ele tenha história familiar. Tá? Então, a paciente que chega pra gente, ela conta que a mãe tem a mesma deposição de gordura, eles chegam falando que o formato do corpo dela é parecido com o da mãe, que é parecido com o da irmã, que a filha também tem essa mesma característica. Então, tem uma história familiar importante. E em relação aos hormônios, a gente sabe que existem gatilhos que desenvolvem essa doença. E são principalmente os momentos de mudança hormonal. Então, sim. A doença, ela se manifesta principalmente na puberdade, na gestação e na menopausa. Tá? Então, existe essa relação. E, assim, já tem trabalhos mostrando o estrogênio, o que é que o estrogênio faz, por que o paciente com lipedema tem um aumento das células adiposas relacionadas ao estrogênio. A pessoa já nasce com já pode começar desde o nascimento com a perninha mais grossinha, pode pensar, eu posso ter uma tendência a ter isso? Geralmente é a partir da puberdade. Você não vê uma criança com características de lipedema, mas na hora que entra na puberdade, aparece. E tem, além da questão genética, tem algum outro fator de risco? Por exemplo, sedentarismo ou tabagismo, alguma coisa que vá influenciar, favorecer? Não. Ao desenvolvimento de lipedema, não. Ou seja, é uma característica genética, a pessoa... Tanto que isso é uma coisa que é muito importante da gente explicar para o paciente, porque aquele é o formato do corpo daquela paciente, tá? Ela não vai piorar se ela fumar, se ela...
É claro que a gente está falando de uma patologia que tem os mecanismos fisiopatológicos do lipedema, eles estão sendo estudados recentemente. Então, apesar de ser uma doença antiga, né, descrita desde 1940, os estudos são recentes. E o lipedema, ele está muito associado à inflamação. Sim. Então, é a gordura inflamada. O que acontece, na verdade, não é só a gordura inflamada, é o tecido conjuntivo frouxo inflamado. E a célula adiposa faz parte desse tecido. O que acontece são que existem mecanismos que inflamam mais o paciente. Sim. Então, isso pode piorar o paciente com lipedema, tá? Mas não é um efeito, uma relação causal. Entendi. Só uma coisa que pode piorar, né? Isso. Porque lipedema é uma doença crônica. Sim, doença crônica. Tem estágios também. Tem. Então, a importância até do diagnóstico numa fase mais precoce, né? Sim. O lipedema, a gente caracteriza ele por estágios que têm relação com a característica da pele, a presença de nódulos subcutâneos. Esses estágios podem ir de 1 a 3. E a gente também caracteriza ele em tipo. O tipo sim. é em relação à localização. Você pode ter lipedema só na região do quadril, pode ter um lipedema que pega até o joelho, pode ter lipedema que pega todo o membro inferior, pode ter lipedema no braço, nos braços, porque é uma doença simétrica, e pode ter lipedema só na perna, do joelho para baixo, tá? Então, quando a gente está diante de um paciente com lipedema, é importante a gente definir qual é o estágio e qual é o tipo de lipedema que ele tem. Os pacientes que têm um estágio avançado são os pacientes que têm um risco maior de ter comorbidades associadas. Obesidade, o linfedema, que pode vir junto, e aí o paciente apresenta o chamado lipolinfedema, tá? Então, para isso, a gente estadia e define qual é o tipo. E como que você faz o diagnóstico? É parte clínica? Tem algum exame que ajude? Quais são as queixas? O paciente chega falando para pensar, pode ser um lipedema, porque provavelmente é uma doença ainda muito subdiagnosticada. Sim, então, não é tratada, acompanhada de uma forma efetiva, e a paciente pode ir só piorando. Exatamente. Como que a gente pode pensar? O que a paciente fala? O paciente, ele chega com queixas que são muito típicas, porque a paciente chega insatisfeita com o formato do corpo. E o que acontece? Essas pacientes, elas muitas vezes chegam assim, falando, olha, parece que eu tenho um corpo da cintura para baixo e um corpo da cintura para cima. É mesmo? Por quê? Porque o tronco, como é polpado, muitas vezes chega aquele paciente fininho, né? Mas que aí aumenta muito o quadril e desce aquele membro todo gordinho, né? Com aumento de volume. Então, eles falam, se eu chego na frente do espelho, tem paciente que fala isso, eu coloco um travesseiro na minha frente e olho, é outra pessoa. Se eu tapo o membro inferior, eu sou outra pessoa. Ou seja, tem essa dissociação, sabe, de volume. E como queixa, além dessa alteração, né, de volume do membro, o paciente pode ter dor e dor ao toque. Só lembrando, porque antes a gente associava o diagnóstico àquela gordura dolorosa, tá? Então, a dor era quase que um mecanismo, um sinal de lipedema. Era obrigatório. Fator obrigatório. Não. Hoje a gente já sabe que não. Tá? O paciente pode ter lipedema sem dor e já tem, inclusive, um gene atribuído a isso. Tá? Uma alteração genética que faz com que esse paciente não tenha dor. Então, o paciente chega com essa alteração de volume, pode ter dor ao toque, tem alteração de característica da pele. Como é uma doença inflamatória, ele faz retração do subcutâneo e formam aquelas nodulações no subcutâneo. Quando o paciente olha, ele tem a sensação
Ele acha e chega para a gente falando que ele está cheio de celulite, tá? Então, ele olha e vê a retração cutânea, Sim. tá? Por conta da inflamação que está ali de baixo. Esse processo inflamatório é um processo rico em macrófagos, que é um tipo de célula que a gente tem, né, lá ali no tecido, e que são os macrófagos M2, que são os que estão relacionados à fibrose. Então, eles fazem muito isso. Então, a dor, a alteração do volume, os nódulos subcutâneos, esses pacientes também podem fazer uma hipermobilidade articular. Como que o paciente conta isso para eles? E isso é ruim porque isso leva à deformidade do joelho. A deformidade é em que esse paciente pode fazer aquele chamado genovalgo, aquela perninha que aqui. o joelho encontra, exatamente, né? Que a gente brinca, o valgo não cavalga, Sim, é diferente daquele, assim, é o contrário. Só que ele faz isso e aí ele prona o pé e fica com o pé, prona o tornozelo e fica com o pé chato. E aí já tem a alteração ortopédica e aí também. Tem alteração ortopédica, tem alteração de marcha, tem perda de equilíbrio, tem comprometimento de qualidade de vida. Sim. Além disso, esses pacientes também podem fazer hematomas espontâneos, ficam com aquelas manchas roxas pelo corpo e eles chegam falando isso. Eu não bato a minha perna, mas eu acordo com a perna roxa. Isso é por conta de alteração inflamatória que acontece junto a uma angiogênese que acontece ali. Entendi. E então, tem são vários os sintomas, né, que ele tem. E de exame de imagem, tem algum que pode ajudar? Sim. Então, assim, você perguntou em termos de diagnóstico, o diagnóstico clínico, que é isso. É fundamental. É a história do nosso paciente e o que a gente identifica no exame físico, tá? É importante no exame físico a gente diferenciar, né, o lipedema do linfedema, que às vezes ele chega achando que pode ser isso, que é uma alteração dos linfáticos, é outra coisa. E então a gente tem sinais no exame físico que mostram isso para gente. O fato de poupar os pés, fazer aquela bolsinha que tem embaixo, assim, no tornozelo, né? Isso é um dado importante. Formam bolsas ali na área do joelho. Às vezes o paciente chega contando para a gente assim, doutora, eu comecei a notar que começou a crescer culote e aquela gordura na face interna da coxa. E aí, a gente, ou quando ele não conta, a gente pergunta para poder identificar, ele começa a falar, eu estou tendo que usar shortinho, que a gente vive numa cidade quente, onde a gente, né, tem suor. E aí, a perna, a coxa, começa a bater, né, uma na outra. Então, o paciente começa a te falar isso. Eu estou tendo que usar shortinho, porque uma perna está roçando na outra. E aí vem o problema, porque quando isso acontece, ele afasta a perna, ele afasta o membro do outro, para não deixar esse atrito. E aí ele começa a fazer a deformidade do joelho. E como ele tem a hipermobilidade articular, porque ele tem uma doença do tecido conjuntivo, aí ele faz toda essa deformidade. Ciclo, né? Exatamente. Então, esse exame clínico é muito importante. Então, a gente tem o diagnóstico clínico com a história e o exame físico. E hoje a gente tem métodos complementares que não são essenciais para o diagnóstico. Eu posso fazer um diagnóstico clínico, tá? Mas hoje a gente já tem a ultrassonografia, e eu falo que é um bom método, principalmente de acompanhamento. Esses exames, o que a gente quer ver? O celular subcutâneo, a medida do celular subcutâneo. E isso é importante, principalmente no acompanhamento, que às vezes o paciente não enxerga a melhora. Sim. Por quê? Porque ele está melhorando aquela expansão de fluido que tem ali no celular subcutâneo. E ele não é capaz de identificar isso. E quando a gente faz o exame, a gente tem a medida. Antes, seu celular subcutâneo era isso, agora é isso. Então, a ultrassonografia é um bom método, porque é fácil, é barato, né? Muitos de nós temos o aparelho no consultório, então a gente consegue fazer o exame, né? Na consulta.
Agora, tem também a tomografia, a ressonância, que também vai fazer a medida volumétrica desse tecido. Tem o DEXA-scan, que é uma densitometria de corpo inteiro, que também avalia o volume, tá? E um dado importante que a gente também pode ter no consultório é a bioimpedância, Tá. que a gente também faz no consultório. Agora, veja bem, tudo isso é bom principalmente para acompanhamento, não é essencial no diagnóstico. Tá. Para o acompanhamento mesmo. Principalmente, né? Ele faz o diagnóstico, porque a gente tem medidas que definem. Então, quando a gente faz uma medida no ultrassom, eu tenho uma tabela com trabalho já validado, onde essa tabela me dá os índices daquela região. Então, está maior do que isso é lipedema. Tá. Então, ele é diagnóstico, mas ele não é essencial. Tá. E depois, feito o diagnóstico, qual é o tipo de tratamento para esse tipo de paciente? É um pouquinho mais complexo? É porque, assim, como o lipedema é uma expansão da gordura, é uma expansão do tecido, do fluido, e inflamação, que acontece por conta disso. O tratamento, ele visa combater essa inflamação ali no tecido. Mas esse é o grande problema. Por quê? Porque a gente tem as medidas que são importantes para esse paciente. Então, assim, eu falo, a primeira coisa que a gente deve fazer visando um tratamento é conhecer o nosso paciente como um todo. Porque, como eu falei lá no começo, nós falamos, como é uma doença inflamatória e a gente sabe que existem uma série de patologias que contribuem com a inflamação, a gente precisa conhecer o paciente como um todo para tentar diminuir esse processo inflamatório que ele tem. Então, a gente tem que identificar uma doença tireoidiana, uma resistência insulínica num paciente com uma síndrome metabólica, a disbiose que o paciente pode apresentar. Então, a primeira coisa é fazer essa identificação do seu paciente como um todo. Então, eu falo que a consulta do lipedema nunca é sobre só o lipedema. É sobre todo o paciente. Então, a gente identifica e trata essas comorbidades que podem estar associadas e que vão ser ruins no acompanhamento, no tratamento. A resposta vai ser pior. Se ele é um hipotireoideu, se ele tem uma síndrome metabólica, eu não trato. Se ele tem uma disbiose, eu não trato. A resposta à expansão volumétrica vai ser pior. Entendeu? Então, primeira coisa, avaliar o seu paciente como um todo. E depois, quais são as outras opções terapêuticas, né? Aí vai entrar dieta, atividade física, fisioterapia e algus medicamentos, tá? Podemos falar um pouquinho de cada uma dessas coisas? A dieta é também, muitas vezes, dirigida para aquele paciente, né? Isso. É importante, então, nesse paciente, a gente ter uma equipe multidisciplinar. Porque olha quantas coisas eu falei aqui. A nutrição, fisioterapeuta, o fisioterapeuta, né, um educador físico, né, ou vai para uma academia, enfim, então é uma série de coisas. Pode falar da dieta, da alimentação, pode falar. O paciente, a dieta que esse paciente deve fazer, primeiro que deve ser sempre orientada, né, por uma pessoa capacitada para isso. Então, não é o paciente da cabeça dele resolver fazer uma dieta, porque ele leu que a dieta mediterrânea é uma dieta boa para o lipedema. Então, a gente tem trabalhos com a dieta mediterrânea, tem trabalhos com a dieta cetogênica, mostrando uma melhora desses pacientes, tá? Mas sempre uma dieta orientada. Sim. Existem alimentos que a gente deve orientar ao paciente, que são aqueles chamados alimentos anti-inflamatórios, que ele deve incluir na dieta. A cúrcuma, a pimenta, o alho, a romã. A romã é um potente anti-inflamatório. E romã você pode aproveitar
da casca à semente. Então, a casca, a polpa, a semente, você faz chá, você coloca a semente em cima de uma salada, é um potente anti-inflamatório. Então, assim, existem uma série de recomendações para esse paciente em relação à alimentação, né? Agora, sempre buscar a pessoa, né, capacitada para isso, tá? De exercício. Tá? Deixa eu só falar uma coisinha, porque é uma coisa mais ou menos, mais recente. Tá. Tem aquela coisa assim, né, do que o glúten é inflamatório. Sim, sim, sim. A gente sabe... as pessoas ficam com medo do glúten. Exatamente, tira glúten sem ter doença celíaca. Isso. Então, é um cuidado muito grande que a gente tem que ter. E eu estou reforçando isso aqui, porque eu recebo pacientes assim, doutora, eu não como nada de glúten. Mas por que você não come? Porque viu em algum lugar exatamente. que não era glúten, e aí a gente inflama tudo. Exatamente. Apesar de a gente saber que o glúten, ele inflama os pacientes celíacos, são pacientes, né, que têm essa intolerância, que têm essa hipersensibilidade. Existem genes que estão associados à doença celíaca, tá? Que é o HLA-DQ2 e o DQ8. Esses genes, saiu um trabalho recente, não tem 1 mês, 2 meses. Esses genes, eles existem em maior número nos pacientes com lipedema. Então, assim, se existe uma correlação do glúten com o lipedema, a gente ainda não sabe, mas já começaram estudos para que isso possa ser associado ou não. Então, pode ser que em algum momento a gente tenha recomendação de suspender o glúten, não agora, porque a gente ainda não tem trabalho que sustente essa afirmação. Entendi. Tá? Isso é muito interessante. É um dado importante por conta disso, né? De não ficar fazendo coisa da cabeça ou terrorismo alimentar, né? Exatamente. Que não pode isso. Em relação ao exercício físico? Exercício físico. Todas têm indicação? Extremamente. Todos os pacientes devem fazer exercício físico e melhoram com exercício físico. Existem alguns exercícios que a gente tem uma resposta melhor para esses pacientes, principalmente exercício dentro d'água. Sim. Lembrar que a gente está falando de expansão de volume ali, né? Debaixo da pele, no celular subcutâneo, tecido conjuntivo frouxo. Quando o paciente entra dentro d'água, a água exerce uma pressão ali naquele tecido. E essa pressão no tecido melhora o retorno, o linfático, a drenagem linfática. Então, o exercício dentro d'água é um bom exercício para pacientes com lipedema. Tá? Mas todo tipo de exercício não existe restrição. Não. A restrição... Desde que façam exercício, exatamente. Né? A restrição é o cuidado se aquele paciente tem limitação de movimento, tem uma marcha errada. Então, assim, você não vai passar um exercício que coloque em risco o seu paciente ter uma queda da esteira. Com certeza. Entendeu? Sim. Então, a restrição é essa, é o cuidado individualizado. Tá. Muitas pacientes, a gente sabe, nós mulheres temos essa ditadura de magreza, de corpos super magros, aí chega essa paciente super frustrada, fiz meu tratamento, estou fazendo a dieta, estou fazendo a fisioterapia, a drenagem linfática, o exercício, mas não estou perdendo medida. Como que a gente pode encarar e falar para essa paciente? Você precisa de continuar. Por isso uma pergunta difícil, né? É muito importante, na primeira consulta, a gente orientar a paciente sobre o que é o lipedema. O que esse lipedema pode causar? Como é que ele pode progredir? E qual é a resposta ao tratamento? Tá? Por quê? Porque, às vezes, a expectativa do paciente é que ele vai ter uma perna magrinha. Eu vou fazer o tratamento e minha perna vai ficar magrinha. Não. A gente está tratando a expansão de volume. A célula de gordura está ali. Por quê? Porque ela tem essa deposição de gordura.
Então, o formato da perna dela se mantém com o tratamento conservador. Tá. Não diminui o número de células de células, gordura. não. Mas o que a gente vê como resposta? Porque também, então para que ele vai fazer tratamento conservador? A gente vê diminuição do volume. Tá. Então, o paciente que chegou com o volume assim, a gente consegue diminuir o volume desse paciente, desde que o paciente seja um paciente que esteja fazendo o tratamento conservador. Sim. Então, tem melhora? Tem. Diminui o volume da perna? Diminui. Melhora a característica da pele? A gente vê menos celulite? Sim, a gente consegue fazer isso. Mas o formato... eu tenho uma perna gordinha. Vai continuar com a perna gordinha. Aí entra o tratamento cirúrgico, caso seja necessário, tá? Para esses pacientes que querem diminuir o volume. Isso que eu ia te perguntar agora, Ana. Chega muita paciente com você já chegando assim, eu quero fazer lipoaspiração. Sim. Chega muito? Assim, por incrível que pareça, eu acho que agora está chegando menos, a informação está chegando mais, sabe, para o paciente. Ou esses pacientes estão indo direto para o plástico, né? É verdade, não está fácil. Eles bypassam essa etapa do tratamento conservador e vão direto atrás do cirurgião plástico. O tratamento cirúrgico é um tratamento que a gente indica depois do tratamento conservador. E, assim, as diretrizes, elas orientam que a gente faça pelo menos 12 meses de tratamento conservador para que se possa indicar a cirurgia. E você não precisa indicar cirurgia para todo paciente. Tá? Isso é muito importante, né? E a gente falar que também o tratamento é contínuo, né? Sim. Assim, e os resultados não são imediatos também. Não. E muitas vezes o paciente que faz a cirurgia, ele precisa de mais do que um procedimento cirúrgico. Ele opera mais do que uma vez. Tá? Dependendo da quantidade de célula de gordura que ele tem ali, vai ser necessário mais do que um procedimento. Entendi. Só para finalizar agora, qual que seria a função desse paciente também complementar com a fisioterapia? A fisioterapia ela é extremamente importante no tratamento desses pacientes, tá? Desde a fisioterapia, desde a drenagem manual até a bomba pneumática e a placa vibratória, que é um dado muito importante, aliado muito importante para esses pacientes, porque isso ajuda na melhora do equilíbrio desse paciente na drenagem linfática, e isso diminui volume. Olha como é importante uma equipe multidisciplinar para uma doença que às vezes pode parecer uma coisa só estética, mas é muito mais complexa. Muito mais. Ana, eu tenho certeza que a gente continuaria falando aqui muito sobre esse tema, que é muito interessante, é causa de sofrimento das mulheres. E infelizmente a gente tem que acabar, mas eu agradeço muito a sua participação, de ter vindo aqui compartilhar um pouquinho dessa sua sabedoria conosco. Eu que te agradeço, tá? Muito obrigada. E ainda é mineira como eu. Pois é, exatamente. Gente, eu tô terminando mais um episódio do Café com Vascular e vou fazer rapidinho a pergunta para Ana, que ela é mineira como eu e gosta de café. Para você, café com açúcar puro ou com adoçante? Para mim é puro. Porque eu sofro bullying, Ana, que eu tomo com adoçante. Eu não consigo tomar puro, mas estou tentando. Gente, nós ficamos por aqui no mais um episódio do podcast Café com Vascular. Não esqueça de seguir a SBA-CVRJ nas redes sociais para mais dicas sobre saúde vascular. Beijinho, até a próxima.